Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, hoje nossa aula do sábado, né, de ensaios dos materiais, dia 5 de setembro de 2020, hoje, tá? Então, retomando um pouquinho o que a gente falou essa semana, na aula da segunda-feira, nós falamos um pouco sobre o ensaio de fadiga, né? O ensaio de fadiga, ele acaba sendo responsável pela grande parte aí das falhas dos materiais metálicos. E a fadiga, né, ela é um fenômeno que vai acontecer devido às cargas cíclicas, né? Cargas flutuantes aí ao longo do tempo. Nós vimos na aula que nós temos vários tipos de cargas cíclicas, né? Então eu posso ter cargas totalmente reversas com valores numéricos iguais de tração e de compressão, posso ter ciclos em que as minhas cargas alternam, mas elas são só positivas, né? Ou seja, são só de tração. E os casos mais comuns, né, são aqueles em que, da prática, na verdade, são aqueles em que os valores de tração e de compressão eles vão variar bastante, né? Eles são bem diferentes aí ao longo do tempo, tá? O que a gente quer ver no ensaio de fadiga é quantos ciclos de tensão esse material ele suporta até ele romper, tá? Então a gente falou que a gente consegue fazer o ensaio de fadiga inclusive na máquina universal de ensaios, né, usando aí os dispositivos adequados. Consigo fazer fadiga sob torção, sob tração, compressão, flexão ou também flexão rotativa, sendo que a máquina de flexão rotativa foi a primeira ideia, né, para essa finalidade aí de verificar a fadiga dos materiais. A ensaio de flexão rotativa foi a primeira proposta de teste a ser feito. Como resultado do ensaio de fadiga, a gente tem uma curva chamada tensão número de ciclos, que a gente geralmente chama de curva SN. S de stress e N, number of cycles, né, o número de ciclos. Então a gente tem tensão nesse eixo aqui vertical e na horizontal a gente tem o número de ciclos, tá? Obviamente, o que a gente pode reparar aqui é o seguinte, né, se eu estiver trabalhando numa tensão mais elevada, chamada aqui de tensão S1, obviamente esse material vai suportar um número de ciclos menor, né? Agora, se eu diminuo um pouco da tensão, por exemplo, para essa tensão S2, automaticamente o número de ciclos que o material suporta também aumenta, né? Se eu diminuir mais, o número de ciclos aumenta mais um pouco. E aí o que acontece? Alguns materiais vão formar esse patamar aqui, né? Essa estabilidade ali. O que significa esse patamar? Esse patamar é o que a gente chama de limite de fadiga. Então, é como se para tensões abaixo dessa tensão limite de fadiga, a falha por fadiga ela nunca fosse acontecer, né? Ou houvesse uma probabilidade mínima de acontecer a falha por fadiga, né? Então, se eu trabalhar tensões só abaixo aqui do patamar, a minha chance de falhar o material por fadiga é muito pequena. Então, nós temos os materiais que possuem essa característica de formar o limite de fadiga, essa estabilidade aqui, esse patamar, que geralmente são algumas ligas ferrosas e também ligas de titânio, né, que tem esse comportamento, mas alguns outros materiais, né, como por exemplo, ligas à base de alumínio, né, ligas à base de alumínio, cobre, magnésio, geralmente o que vai acontecer? Não vai ter essa estabilidade. Esse material ele vai continuar, a curva SN dele ela vai continuar descendo aqui, se aproximando muito do meu eixo X, do meu eixo do número de ciclos. O que significa isso? Mesmo que eu aplique no material uma tensão muito pequena e demore muito tempo para esse material falhar, como está dizendo aqui, ó, 50 milhões de ciclos, 500 milhões de ciclos, em algum momento esse material vai falhar por fadiga, mesmo que demore muito. Porque a curva desses materiais, ela sempre vai caindo, né, e se aproximando cada vez mais aqui do eixo do número de ciclos, tá? É sempre preferível ensaiar a minha própria peça, o meu próprio produto final, né, no ensaio de fadiga, lembrando que a fadiga é um fenômeno que tem início na superfície, então as características superficiais do material vão contar bastante. Então, evitar cantos vivos, né, os cantos vivos eles são pontos aí de iniciação de trincas, a rugosidade superficial, né, o nível de acabamento também é importante, quanto melhor o nível de acabamento, mais ciclos esse material vai aguentar,
E eu tinha falado para vocês do shot pinning, né? O shot pinning é aquele tratamento superficial que vai através lá do jateamento da superfície do material introduzir lá ou induzir tensões de compressão na superfície que tendem a fechar as trincas. Então acaba aumentando aí a minha faixa de trabalho, né? Muito bem. Vou deixar um exercício de exemplo, né, que eu vou resolver, e vou deixar um para vocês resolverem e me entregarem, tudo bem? Então nesse exercício, muito parecido com aquele que a gente fez em sala, fala o seguinte, ó, foi conduzido um ensaio de fadiga onde a tensão média era de 50 MPa e a amplitude de tensão era de 225 MPa. Calcular os níveis de tensão máximo e mínimo, calcular a razão entre as tensões, calcular a magnitude do intervalo de tensões. Então, ó, essa primeira formulinha é para calcular a tensão média é a tensão máxima mais a mínima dividido por 2. Essa segunda formulazinha aqui é a amplitude de tensão máxima menos tensão mínima dividido por 2. E a razão entre as tensões é essa daqui, tensão mínima dividido por tensão máxima, tá? Então eu vou começar usando essa formulinha aqui, tá? Então eu vou jogar ela aqui no outro slide e vou substituir ela pelas coisas que eu conheço, né? Então, o que eu conheço? Ó, eu conheço a tensão média, só isso, que é de 50 megapascal. Então eu sei, ó, inserir aqui uma caixa de texto, 50 é o valor da tensão média, deixa eu só aumentar um pouquinho, 50 é igual, e aí vou inserir ali uma equação do tipo fração. Então, ó, é a tensão máxima, que eu não sei qual é, tensão máxima, mais a tensão mínima, né, que é o que está dizendo na formulinha ali em cima, tá? Então é a tensão máxima mais a tensão mínima dividido por 2. Beleza. O que eu posso fazer? Posso pegar esse 2 que está aqui dividindo e passar para o lado de lá multiplicando. Então, 2 vezes 50 vai dar 100. Então eu posso escrever, ó, que a minha tensão, a minha tensão máxima mais a tensão mínima, não vai ter jeito, vou ter que copiar aqui, só a parte de cima, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra, aqui. Então a tensão máxima mais a tensão mínima será igual a 2 vezes 50, né? Subiu multiplicando, então é igual a 100, tá? Aí o que eu posso fazer? Posso isolar uma das duas tensões, se eu preferir, né? Posso isolar a mínima e também posso isolar a máxima, que eu preferir. Vou isolar a máxima, tá? Então, ó, tensão máxima vai ficar desse lado e a tensão mínima que está positiva vai para o lado de lá, negativo. Então, fica tensão máxima igual a 100, que já estava do outro lado, menos, porque mudou o sinal, a tensão mínima. E é o máximo que dá para fazer até o momento. Agora, eu vou pegar outra formulazinha, que é a formulazinha da amplitude de tensão. Vou jogar ela aqui também. Vou dar uma separada ali para não ficar muito confuso. Vou dar uma separada com uma assim. Opa. Deixa eu inserir de novo. Beleza. Isso aí. Vou substituir quem? A amplitude de tensão que o enunciado também me dá. Ó, de 225 megapascal. Então, substituindo ali, ó, como que vai ficar? Vai ficar. Vou usar essa... Vou dar uma colada ali que facilita. Então, ó, a amplitude de tensão vai valer quanto que eu falei? 225? 225. Então, aqui, ó, 225. Vou mudar a formulinha, porque é tensão máxima menos tensão mínima, essa daqui, dividido por 2. Quando esse 2 subir multiplicando, 2 vezes 225 vai dar 450, certo? Então, ó, vai ficar tensão máxima menos a tensão mínima desse lado e o 2 que sobe multiplicando, 450, certo?
E aí o que acontece, ó, vejam que a tensão mínima aqui, ó, aliás, a tensão máxima, eu posso substituir ela. Eu posso substituir ela pelo quê? Eu vou substituir ela por quanto ela vale, né? 100 menos a tensão mínima. Então, no lugar da tensão máxima, eu vou colocar 100 menos a tensão mínima, tá? Então, ó, vai ficar aqui, então 100 menos a tensão mínima no lugar da tensão máxima, e aí, menos quem? A tensão mínima que estava aqui também, né? Igual... Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da letra. Legal. Do lado de lá, quem tá? 450, tá? Então, esse 100 positivo passa para o lado de lá negativo. Então, desse lado aqui, ó, menos tensão mínima com menos tensão mínima, dá o quê? Menos 2, quem? Tensão mínima, certo? Igual ao 450 que já estava desse lado, menos o 100 que foi para o lado de lá, menos 100. E aí o que acontece, ó, 450 menos 100 dá 350, certo? Esse menos 2 passa dividindo, então, ó, tensão mínima é igual 450 menos 100, 350, dividido pelo menos 2, ele vem com o sinal, tá? Se eu fizer 350 dividido por menos 2, menos 175. Então, a tensão mínima ela é igual a menos 175 megapascal. Por que menos? Lembra que menos é uma tensão de compressão, tá? Agora que eu já sei a mínima, eu posso descobrir a máxima, tá? Então, eu vou só substituir ali do outro lado. Então, ó, vai ficar tensão máxima igual a 100 menos tensão mínima, que é quanto? Menos 175. Menos com menos, mais. Então, a tensão máxima, 100 menos 175, vai dar 275 positivo. Então, 275 megapascal. Certo? Muito bem. Então, resolvemos a letra A. Letra B. Calcular a razão entre as tensões. Essa daqui é a formulinha da razão entre as tensões. Deixa eu puxar outro slide aqui. Beleza. Então, ó, tensão mínima dividido pela tensão máxima. Como que vai ficar isso? Ó, vou inserir uma equaçãozinha de fração. Então, ó, R vai ser igual. Quanto que é o valor da tensão mínima que a gente achou? Deixa eu só aumentar o tamanho da letra. A tensão mínima que a gente achou foi de menos 175. Então, ó, menos 175 dividido por 275, tá? Dividido por 275. Essa divisão aí dá 175 dividido por 275 dá 0,63 negativo, menos 0,64, desculpa. Isso, beleza? E, por fim, a magnitude, né, o intervalo de tensões, é isso, né? A magnitude do intervalo de tensões. Como que eu calculo? Tensão máxima menos a tensão mínima, tá? Então, ó, o meu intervalo de tensões, ele vai ser a minha tensão máxima, que é 275, menos a minha tensão mínima, que é menos 175. Então, meu intervalo de tensões, se eu fizer 275 mais 175, dá 450 megapascal. Tudo bem? Tranquilos? Vou deixar um para vocês resolverem e me entregarem também. Obrigado, gente. Bom final de semana.